Ação imediata de volta e para falar de um assunto muito sério, um assunto muito importante e que infelizmente nos deixa triste um pouco, porque são milhares de crianças esperando por um novo lar. É isso mesmo, muitas delas foram abandonadas pelos pais e hoje estão na fila para serem adotadas. Ontem, 25 de maio, foi o Dia Nacional da Adoção e Rio Claro deu abertura à primeira semana municipal para tratar o assunto. E aqui comigo também para conversar sobre isso, sobre esse tema, eu recebo o secretário do Grupo Adote de Rio Claro, Peterson Santilli. Peterson, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Janaína. Boa tarde, povo de Rio Claro e região. Bom, vamos falar um pouquinho da questão de Rio Claro, Peterson. Como que está essa situação? Quantas crianças estão aguardando aí por uma nova família, pela adoção? Bom, Janaína, Rio Claro ela tem uma história no Movimento Nacional da Adoção. O Dia Nacional da Adoção nasceu aqui em Rio Claro. Em 1996 foi realizado o primeiro encontro nacional de grupos de apoio à adoção de Rio Claro. Então, Rio Claro ele é o precursor do movimento nacional de adoção em nosso país. Rio Claro hoje, pelo Cadastro Nacional de Justiça, parece-me que tem 6 crianças ou adolescentes disponíveis à adoção, né? Porém, a gente entende que esse número que consta do cadastro não é o real. Nós entendemos que há muito mais crianças, não só em Rio Claro, como em todo o Brasil, que estão disponíveis à adoção. É porque quando você diz, então, 6 crianças, são as que já foram... o que é o processo, então, para chegar nesse número? Na verdade, a criança, quando está disponível à adoção, ela está destituída do poder familiar, né, da família biológica, ou está em processo de destituição. Então, só é considerado crianças aptas à adoção aquelas crianças que já foram destituídas do poder familiar ou estão em processo de destituição. O poder familiar é o vínculo jurídico que liga aquela criança ou adolescente àquela família biológica ou adotiva, né? E por isso que você disse que devem existir muitas outras, porque estão aí em abrigos também. Então, nem todas que estão nesse abrigo ainda estão em condições de adotar. Rio Claro, hoje, ele instituiu o modelo de acolhimento de casas-lares. Nós calculamos que hoje há em torno de 45 a 50 crianças institucionalizadas. Por quê? Se cada casa-lar tem 9 crianças, nós temos 5 ou 6, é em torno de 45 ou 50 crianças que nós temos hoje acolhidas ou institucionalizadas. Bom, vamos dar uma olhadinha aí em dados divulgados também, os dados mais recentes. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 5.456 crianças estão aptas para adoção no Brasil. As crianças disponíveis para adoção, 78,5% têm mais de 10 anos. 77% têm irmãos e não podem ser privadas do convívio com eles. E 22% têm algum problema de saúde. Quanto ao número de pessoas que estão na fila para adotar em todo o país, são 30.900 interessados. Esses são dados, então, olha, do Conselho Nacional de Justiça, que você acompanhou aí, crianças em todo o país que aguardam por adoção, que estão disponíveis, né, que já passaram por esse processo. Isso. Na verdade, nós, da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, entendemos que esse número não é real. Tá, Janaína? Esse número é facilmente duplicado, tanto de crianças disponíveis à adoção, quanto crianças institucionalizadas. Calcula-se que no país hajam 80 mil crianças institucionalizadas e algo em torno de 10 mil crianças disponíveis à adoção. Como explicar esse dado, então, Peterson? Então, o que a gente percebe é o seguinte, 95% dos pretendentes à adoção, desses 30 mil pretendentes, pretendem apenas crianças menores de 5 anos de idade. E se nós analisarmos que mais de 70% tem mais de 10 anos, esse número não bate mesmo. Então, qual é a maior dificuldade hoje na adoção é o preconceito com relação à idade e com relação ao grupo de irmãos. A gente sabe que o processo é longo. Pode-se dizer que é burocrático? Não, o processo em si nem é tão longo hoje, né? Inclusive, havia um certo desconsideração dos tribunais de justiça ao processo de adoção, porém, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, através da sua corregedoria, emitiu um provimento, 36/2014, restringindo ainda mais esses prazos, ou seja, impondo punições aos juízes e aos tribunais que não respeitarem esse prazo. E Rio Claro poderá ser beneficiado, inclusive, com essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, com uma vara exclusiva da Infância e Juventude, com uma equipe técnica exclusiva. Isso tende a agilizar tanto os processos envolvendo
crianças e adolescentes em nosso país, em nossa cidade. E qual que é esse período? Tem um período específico? Olha, na verdade, os tribunais de justiça, o provimento vai entrar em vigor, entrou em vigor agora, sexta-feira, e ele terá 90 dias para que os tribunais apresentem um estudo, demonstrando a viabilidade técnica de se montar uma equipe, uma vara exclusiva da infância e juventude. Rio Claro está na frente, porque Rio Claro já começou esse movimento antes do provimento, né? Tanto as associações quanto o Conselho Nacional o Conselho Municipal de Crianças, Direitos da Criança e Adolescente já fizeram esse estudo e nós estamos na frente. Bom, você já falou que aí o principal obstáculo é a questão do preconceito. Então, as famílias estão mesmo em busca de bebês, elas podem escolher a idade, a raça, o sexo da criança? Isso, inclusive hoje na Folha de São Paulo saiu uma reportagem muito interessante, onde uma mãe adotiva fala o seguinte: hoje os candidatos à adoção descrevem como a criança desejada é a criança desejada por eles, quando o foco poderia e deveria ser invertido. Deveria ser, será que posso ser útil para a criança que existe? Então essa é uma das lutas que os grupos de apoio à adoção de todo o país vêm desenvolvendo, ou seja, trabalhando na conscientização dos candidatos para a adoção tardia e principalmente de grupos de irmãos. Muitas pessoas também vão em busca dessa realização pessoal e pensa em você, né? O meu objetivo é ter um filho que eu não pude ter, e aí você idealiza, mas também talvez não está pensando no próximo, né? Isso, mas é mais por falta de conhecimento, né? Por falta de informações. Eles desconhecem o fato de que uma criança maior de 5 anos possa dar a mesma alegria, a mesma prover da mesma forma que uma criança recém-nascida até 6 meses, que é a maioria dos pretendentes. De acordo, inclusive, com essa reportagem, segundo dados também do Conselho Nacional de Justiça, os pais estão já mais conscientes disso, né? Quem está buscando adotar uma criança está mais consciente disso. Isso é um trabalho que os grupos de apoio à adoção de todo o país vêm desenvolvendo, mas ainda precisa mudar. Agora, falando da primeira semana municipal, você disse que Rio Claro já nesse tema, já tem uma tradição também, que foi, então, intitulado Dia Nacional aqui em Rio Claro, mas essa semana começou ontem, teve uma abertura, é a primeira semana. Ontem, através de um projeto da vereadora Raquel Picelli, foi aprovado ano passado a Semana Municipal da Adoção. E ontem nós tivemos a abertura oficial dessa semana com o Paulo Sérgio Pereira dos Santos, que é vice-presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. E ele que foi adotado, ele que tem uma história, né? Ele é filho adotivo, né, de uma família italiana, e pai por adoção de 8 filhos, e a família dele, entre eles, irmãos e toda a família, tem mais de 120 pessoas, é uma família bastante grande, e que metade é adotiva e metade, boa parte também é biológica. Então, ele trouxe a sua experiência, não só no movimento nacional, como também a sua experiência de vida. Agora, quais são os próximos eventos? Bom, na quinta-feira à noite, nós estaremos desenvolvendo, em parceria com o Arquivo Público e Histórico do Município, um bate-papo cultural com a psicanalista Dzete de Vera, falando sobre as famílias do século XXI, mostrando as diversas constituições familiares. No dia 30 de manhã nós estaremos fazendo um encontro fechado com os educadores da Rede Pública Municipal de Ensino, lá no auditório. E no dia 30 também a Comissão da Infância e Juventude da Câmara Municipal estará realizando uma audiência pública para tratar de forma técnica e teórica todos esses temas envolvendo as problemáticas da adoção, principalmente o preconceito e a questão da idade. E lembrando que toda a população pode participar. Essa programação aqui, inclusive, está no site do grupo Adote, que o Peterson é secretário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa atuação do Adote em Rio Claro, Peterson. O Adote é uma instituição sem fins lucrativos que há 21 anos já existe na nossa cidade. Ela é mais conhecida até em nível nacional do que local. E é uma instituição que trabalha na preparação de pretendentes à adoção, na ajuda, auxiliando o Poder Judiciário, o Poder Público, na formulação de políticas públicas, na formação de agentes transformadores da nossa sociedade. Vamos deixar um recado então para quem está assistindo, Peterson. A pessoa interessada em participar dessas reuniões, uma pessoa que de repente quer ser até membro do Adote ou quer ajudar de alguma forma, o que tem que fazer? Bom, pode procurar a gente pelo site www.adocal, que é adoção sem tio e sem cedilha.org.br, ou
procurar também nesses eventos, vai estar sempre um voluntário nosso à disposição. E estaremos realizando a nossa próxima reunião mensal no dia 27 de junho, na sede própria do ADOT, ali no Jardim São Paulo, às 8 horas da noite. Olha, então está feito o convite. Quem deseja ir apoiar também esse movimento, essa campanha que acontece em Rio Claro, e também, ou de repente você que está interessado em adotar uma criança, quer saber mais detalhes, quer também saber como que funciona, participe então das reuniões do Grupo ADOT aqui em Rio Claro. Está feito o convite, né, Peterson? Claro, eu gostaria de agradecer não só a TV Claré, como toda a mídia local e principalmente a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura Municipal que estão apoiando esse evento. Nós agradecemos também a sua presença, o programa está sempre aberto para discutir esse assunto. A gente agradece. Obrigado. Obrigada a você. Olha, a ação imediata dessa segunda-feira fica por aqui. Confira mais notícias no Direto da Redação com Poliana Ribeiro. Um ótimo início de semana para você e uma boa tarde.